Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre metas de leituras e também vou fazer uma listinha dos livros que quero ler. Todo ano eu faço metas de leitura, né? Ano passado eu fiz uma meta que eu já achei um pouquinho alta, 50 livros, né? Mas eu pensei que eu não ia conseguir, li 50 livros e ainda li um pouquinho a mais, que foi 63 no total. Então, como eu li 63 livros, esse ano eu me empolguei ainda mais e fiz uma meta bem mais alta, que foi ler 70 livros. Talvez eu consiga? Talvez, mas se não conseguir não tem problema, ano que vem a gente tenta. Também eu faço uma lista dos livros que quero ler, né? Só que nem sempre eu leio esses livros. Ano passado ficou muitos livros que eu não consegui ler porque não estava no clima, porque não consegui comprar na época e acabou passando. Como, por exemplo, Quem é Você, Alaska? Eu tenho esse livro e estava na minha meta de leitura do ano passado, né? Mas eu não consegui, já expliquei isso para vocês. É um livro bem triste, eu já tentei ler ele várias vezes, mas não consegui. E aí, ano passado, pandemia, ainda estamos, né, nessa mesma situação. Resolvi deixar o livro para ler depois. Então, ele não entrou na minha lista de leituras desse ano, porque, como eu disse, continuamos do mesmo jeito. A gente não sabe como é que vai ficar o ano, então não pretendo ler ele esse ano, deixar aí para os próximos anos. Outro livro que eu não consegui ler ano passado foi O Sol da Meia-Noite, né, que é o livro de Crepúsculo. Eu acho que acabei esquecendo, não sei, é porque eu estava muito ansiosa para ler, mas foi passando, eu fui vendo várias resenhas, muita gente falando, e o livro parece ser bom pelas resenhas que eu vi, né, mas não sei, acabei não comprando ele. Pode ser que esse ano eu leia, mas também não coloquei na minha lista desse ano. E teve vários outros livros que não consegui ler. Então, esse ano, a minha meta, como eu já falei, é 70 livros e eu também fiz a listinha. E se você quer fazer suas metas de leitura, já vai com o pé no chão, não exagere, o que eu tenho para dizer é isso, não se cobre demais, não coloque uma meta muito alta. Quando eu comecei a fazer isso, metas de leituras, eu comecei com poucos livros. Sempre colocava lá 6 livros, depois eu coloquei 12 livros e aumentando aos poucos. Também tem a questão do tempo, né? Você tem que fazer a meta de acordo com a sua disponibilidade. Muita gente trabalha fora, estuda e tal. Então, faça uma meta que seja razoável, porque se você fizer uma meta muito alta e não cumprir, você pode acabar se frustrando. Eu já sou acostumada a fazer isso, então por isso que eu exagero um pouquinho. Mas se eu não conseguir ler, como eu já disse, tudo bem. Para mim, não me cobro tanto assim se eu não conseguir ler algum livro que eu coloquei lá na lista, se eu não conseguir bater a meta. Sobre os livros que quero ler, também está dentro assim, da minha meta, que eu não faço só de quantidade, faço também dos gêneros que quero ler. E esse ano eu quero sair da minha zona de conforto e ler alguns livros que eu não sou acostumada a ler, alguns gêneros que eu não sou acostumada a ler. Como, por exemplo, thriller, eu não sei se eu vou conseguir. Coloquei ali, mas eu não garanto de ler, porque eu sou muito medrosa para ler esse tipo de livro. Mas eu quero ler esse gênero. Não sei se eu vou conseguir esse ano. Outro gênero que eu coloquei foi a fantasia e a distopia. Ano passado eu li livros desse tipo, desse gênero, e eu gostei. Mas eu li poucos, então eu quero ler mais. Esse ano também eu coloquei isso como meta, ler mais fantasias, mais distopias. E ler clássicos, que ano passado eu não li nenhum clássico, não li nenhum clássico, porque Orgulho e Preconceito, apesar de eu ter falado muito sobre ele ano passado, tanto aqui no canal como lá no Instagram, eu li ele no finalzinho de 2019, então não conta como livro lido em 2020, né? E esse ano eu quero ler mais clássicos, quero voltar a ler mais clássicos, porque eu já li muito clássico, né? Já falei isso pra vocês. E é isso que eu quero, voltar a ler mais, tanto é que eu já comprei um livro de clássico e já está na minha listinha de leituras. Então vamos para a listinha? Então eu fiz aqui uma colinha, né, para me falando. Eu quero ler 70 livros, mas eu não fui trazer todos os 70 livros que eu quero ler para vocês, porque senão o vídeo vai ficar enorme. E sem falar que eu altero às vezes, nem todo livro que está lá na minha listinha eu vou ler. Pode ser que eu mude de ideia, mas esses são os principais, por isso que eu trouxe os 12 livros principais que eu quero ler e que com certeza eu vou ler. Vamos ver se eu consigo. Então, o primeiro livro é Que Falta Você Me Faz. Esse livro é o primeiro e eu já comecei a ler ele porque é de uma leitura coletiva que eu estou participando e eu já estou amando ele. Então, o primeiro livro já está bem caminhado, já comecei a ler.
O segundo livro é A Elite, e aqui eu já digo o segundo e terceiro livro, A Elite é a escolha, porque eu já li a seleção, né? Fiz um box e tudo do livro aqui. E eu já tinha dito para vocês que eu queria continuar a ler a seleção, caso eu gostasse. Como eu gostei, eu já comprei os 2 livros. Também já tenho um box aqui, já vou deixar aqui para vocês, caso ainda não tenham visto, ir lá ver. E não comprei os outros livros, por isso que eles não estão na minha listinha, porque vai depender muito se eu vou gostar desses 2. Se eu gostar, eu continuo. Se não, paro por aqui, mas provavelmente eu vou gostar, porque eu já amei a seleção, né? O quarto livro dessa listinha é Mulherzinhas. Como eu falei, quero ler clássicos. Mulherzinhas estava na minha lista do ano passado e eu não consegui ler. Nem lembro porque, acho que eu fui adiando, lendo muito romance de época. Eu li muitos romances de época ano passado. E acabei não lendo Mulherzinhas, mas esse ano pretendo ler, pretendo comprar e ler. O quinto livro é Razão e Sensibilidade, já foi um que eu já comprei, tá no unbox, né? Vai lá conferir. E é de Jane Austen, como eu falei, eu amei Orgulho e Preconceito, então por isso que Jane Austen tá aqui na minha listinha. Quero ler Razão e Sensibilidade, quero ler Persuasão, que também tá nessa lista. O sexto livro dessa listinha é Os Miseráveis. Não sei se eu vou conseguir ler esse livro, mas já pesquisei ali o preço, ele está no preço bom, então pretendo comprar e ler. É um clássico, é um livro famosíssimo, muito conhecido, eu nunca li, só já vi muito falar sobre ele, parece ser muito bom e eu quero ler. O sétimo livro é Persuasão, também de Jane Austen, como eu já falei, né? Quero ler todos os livros da Jane Austen, Persuasão, Razão e Sensibilidade. O oitavo livro é Talvez um Dia, que a gente sai dos clássicos e entra para Colleen Hoover, porque Colleen Hoover eu li ano passado, o livro Lado Feio do Amor, e eu amei a escrita dela, amei a construção dos personagens. Fiz um vídeo falando tudo sobre o que eu achei de O Lado Feio do Amor. Também vou deixar aqui nos cards para vocês, caso vocês ainda não tenham visto, ir lá conferir tudo que eu achei sobre o livro. Não vou falar sobre ele aqui. E por isso eu coloquei Talvez um Dia aqui nessa lista, sem falar que foi indicação. Lá no Instagram me indicaram esse livro e eu fiquei curiosíssima, já fui ler sinopse, resenha. Parece um livro muito bom. Então tá aqui na minha listinha. O nono livro é Rockstar. Também foi indicação lá no Instagram que me deram. Não, por o que eu vi, eu ainda não fui atrás para saber se se é série, se é só um livro, como é, se é romance, o que é, não fui. Mas ainda vou procurar, mas já tá aqui na minha listinha, porque me indicaram, acho que deve ser ótimo, então vou ler. Então não tenho muita informação para dar para vocês sobre esse livro. Depois eu venho atualizando vocês sobre as minhas leituras e falando como é que tá, se eu tô conseguindo ler ou não. O 10º livro é Indomada. Esse livro é o último livro da série Perdida, da Karina Risse. Eu não sei se ele vai ser lançado esse ano, tá previsto para ser lançado esse ano. Como ele tá previsto, eu já coloquei, porque os livros da Karina Risse, vocês sabem, eu falo demais da Karina Risse aqui. Na hora que ela lança, eu já compro logo e já leio. Então é certeza que se Indomada for lançado esse ano, eu vou ler. Não importa quando seja lançado. E aí eu já coloquei aqui nos 12 livros, mas possa ser que ele não seja lançado, né? Não sei ainda. Se não for lançado, então eu vou alterar para outro livro. Mas eu espero que seja, porque eu amo os livros da Karina Risse e eu sempre quero ler um todo ano. Então, se Indomada não for lançado, eu vou ter que ler um livro, repetir uma leitura dos livros da Karina Risse. O 11º livro entra naquela metinha lá que eu tinha de ler livros fora da minha zona de conforto. Então, também, eu esqueci de citar lá no começo, um dos gêneros que eu quero ler é o desenvolvimento pessoal, livros de desenvolvimento pessoal, porque ano passado eu só li A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que se enquadra nesse gênero, né? E vocês sabem que não foi um livro que eu gostei, já falei muito sobre ele aqui, que eu não gostei, que não me identifiquei com o pensamento do autor. Então, isso me fez, assim, me fechar para ler outros livros desse gênero. Não sei, não gostei, aí acabei não lendo mais nenhum livro desse gênero. E é um gênero que eu já li muito e que eu gosto, e por isso eu coloquei aqui esse livro, que é O Poder do Hábito. Vamos ver o que é que eu acho dele, se eu gosto. Assim como O Poder do Hábito, tem outros livros desse gênero que eu quero ler que não tá aqui nessa listinha, porque como eu falei, se eu for citar todos, o vídeo vai ficar extenso. E por fim, o 12º livro dessa listinha é O Morro dos Ventos Uivantes. Gente, esse livro é muito famoso, é um clássico, assim, conhecidíssimo. E eu sempre quis ler ele e ficava adiando a leitura, ficava adiando, nunca lia. E esse ano ele tá na minha meta e eu espero conseguir ler, porque eu sou muito curiosa para
para ver como o livro é, de tanto ouvir falar sobre ele. Bom, então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre metas e sobre a listinha de 2021. Vamos ver lá se eu consigo bater todas essas metas que eu fiz. E ao decorrer do ano eu vou trazendo vídeos, atualizando vocês sobre as leituras, sobre o que eu estou conseguindo ler, se eu estou gostando dos livros que estão aqui na minha listinha. E você já sabe, se gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e compartilhar com os amigos que também gostam. Nos vemos nos próximos vídeos.